Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Faculdade de Arquitetura. Estou aqui porque o professor Carlos Guimarães me pediu para o representar e, portanto, para dar as boas-vindas a todos e também, naturalmente, à vice-reitora e presidente da Fundação Instituto Marques da Silva e, obviamente, ao orador convidado, o nosso colega Nuno Valentim. E realmente é com todo o gosto que, mais uma vez, acolhemos a Conferência Marques da Silva. Este ano, com o título particularmente interessante e bem escolhido, que certamente o Nuno irá explicar, Arquitetura e Património sem redoma de vidro. Claro que este sem redoma de vidro que está em vermelho é muito interessante e tem a ver com a postura que, enfim, nós conhecemos particularmente bem do Nuno Valentim no que diz respeito à sua atitude em projeto de reabilitação de edifícios. E é muito interessante para nós, quando eu tive conhecimento que o Nuno iria fazer esta conferência, fiquei particularmente satisfeito porque o Nuno é um exemplo muito particular em que num professor estão reunidas, digamos, aquelas virtudes que têm a ver, evidentemente, com a docência, a primeira delas, mas também uma grande capacidade de investigação traduzida num levantamento muito ligado ao exercício do projeto. Enfim, Nuno, permite-me dizer também que o teu trabalho, inclusivamente, foi considerado e constitui uma referência importante para o trabalho que se está a fazer a nível central sobre o que diz respeito à regulamentação da intervenção do património e, evidentemente, também porque conhecemos a obra do Nuno, que é uma obra efetivamente muito bem conseguida e que reflete, no fundo, uma coerência global entre o seu exercício profissional, o seu trabalho de investigação e o seu trabalho que pratica diariamente aqui como docente. Portanto, muito obrigado e passo a palavra à senhora vice-reitora, professora Fátima. Muito obrigada, muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar a mesa, o Sr. Professor João Pedro Xavier, o Sr. Professor Nuno Valentim, e eles cumprimentando também todos os colegas, docentes, investigadores, funcionários não docentes, estudantes desta casa, também todos quantos quiseram aqui estar hoje. Eu diria também os nossos convidados ligados à FIMS, também através dos processos de doação dos arquivos, mas também investigadores desses mesmos arquivos. E começar por agradecer muito à Faculdade de Arquitetura o facto de... Diga? Não tenho. O facto de acolher mais uma vez uma conferência FIMS, eu diria que é um acolhimento que tem um sentido histórico, eu diria até uma história com mais de 100 anos. Não podemos esquecer que o arquiteto Marques da Silva estudou primeiro na Academia de Belas Artes e depois de um período de formação em Paris, quando regressou, lecionou e foi diretor da então Escola de Belas Artes, tendo sido diretor durante 26 anos, ou seja, entre 1913 e 1939. E, portanto, realizar uma conferência Marques da Silva na Faculdade de Arquitetura é como trazer o arquiteto também à sua própria casa. Aliás, a relação entre a Fundação e a Faculdade de Arquitetura é íntima ao ponto de estar definida também nos próprios estatutos da Fundação, que tem docentes e investigadores desta casa, nos seus órgãos de gestão, a começar pelo Conselho Diretivo, e eu aproveito para saudar o vice-presidente da Fundação, o professor Luís Urbano, também professor desta casa, mas também presente no Conselho no Conselho Científico e no Conselho Geral, eu diria no escrupuloso cumprimento dos estatutos. E eu diria também que sem a Faculdade de Arquitetura, a Fundação Marques da Silva não seria capaz de cumprir a sua missão. E aquilo que faz com que a Fundação seja uma instituição única, eu diria, no panorama nacional e uma instituição muito relevante a nível internacional. E este caráter único deve-se, sobretudo, ao facto da Fundação desenvolver a sua missão em 3 domínios que se encontram interligados. Num primeiro momento, uma primeira linha de ação que tem a ver com o património histórico, tem a ver com o património artístico, arquitetónico e os núcleos documentais que lhe foram confiados. Eu lembraria que, para além do arquivo primeiro, que foi o arquivo da família Marques da Silva, temos neste momento mais 16 arquivos. E nesta primeira linha de ação, o que a Fundação faz é classificar, preservar, conservar todos esses núcleos documentais e disponibilizá-los também online,
mas uma missão que a FIMS cumpre através do Serviço de Documentação e Informação Arquitetónica e Artística, que aposta num sistema de informação integrado e sistémico. E aqui encontramos também mais uma forma de a FIMS afirmar o seu caráter único, na medida em que neste sistema de informação sistémico se tem em conta não apenas o arquiteto, mas também a sua vida pessoal e a sua vida familiar. E ainda dentro desta primeira linha, chamava a atenção para o facto de a FIMS ter uma relação, ou investir sobretudo nesta relação entre o original e a cópia. O original que preserva e a cópia que disponibiliza também online. A segunda linha de ação tem a ver com a investigação e com o estudo, a promoção do estudo dos arquivos que foram confiados à FIMS. Eu diria que tão importante como os arquivos é o trabalho de investigação, o trabalho de construção, a construção de conhecimento que esses mesmos arquivos permitem e que a FIMS tem vindo a monitorizar com grande cautela, sempre divulgando os trabalhos que têm vindo a ser construídos sobre esses núcleos documentais, mas também divulgando-os através de uma linha editorial. E depois uma terceira linha de ação que me parece importante, que tem a ver com o facto da FIMS se afirmar como uma plataforma de investigação e de compreensão da relação entre a arquitetura e a cidade. E aqui diria que também, mais uma vez, na base desta vontade de compreender esta relação entre a arquitetura e a cidade, está também o arquivo primeiro, o arquivo do arquiteto Marcos da Silva, o grande responsável, como nós sabemos, pela mudança da fisionomia da cidade do Porto a vários níveis. Mais ainda, eu diria, nesta terceira linha, e que me parece muito importante, o facto de a FIMS procurar estudar o gesto utópico do arquiteto, a imaginação dos espaços, a organização dos espaços, consciente da sua capacidade para construir e para ser um construtor de mudanças. Hoje a FIMS tem a ambição de intensificar a sua missão através destas três linhas de ação, que, como disse, se desenvolvem de forma solidária, e depois da passagem à Fundação em 2009, na altura, sob a direção da professora Maria de Lourdes Correia Fernandes, então vice-reitora da equipa do professor Marcos de Santos, e que foi um momento importante, que foi um momento em que a Fundação definiu os seus objetivos, definiu também a sua missão e começou a acolher os primeiros arquivos. Tivemos um segundo momento, que foi de consolidação e de expansão, sob a direção da professora Fátima Marinho, na altura da equipa do Sr. Reitor, professor Sebastião Feio de Azevedo, e foi também um momento importante, não só porque foi marcado pelo acolhimento de mais arquivos, mas também porque houve uma revisão dos estatutos, e com esta revisão dos estatutos, a FIMS afirmou-se como uma fundação de direito privada instituída pela Universidade do Porto e, portanto, assumindo a Universidade do Porto a sua tutela e a sua superintendência. E depois destas duas fases, de criação e de consolidação, estamos agora numa fase de afirmação, uma afirmação da centralidade do trabalho da FIMS, que nós sabemos que só será possível também através de uma expansão, um alargamento da sua capacidade de acolhimento e de tratamento dos demais arquivos, incluindo, diria eu, também os próprios arquivos da Faculdade de Arquitetura. Este é um tema que a nova direção, terá de enfrentar, mas que eu estou confiante que será capaz de enfrentar com o Conselho, com a ajuda do Conselho Científico, do Conselho Geral, mas também de outros parceiros, como a própria Faculdade de Arquitetura, a Ordem dos Arquitetos, ou a CCRN. E agora, regressando às conferências Marcos da Silva, estas conferências marcam sempre, são um momento importante, um momento alto da Fundação. Todos os anos, a FIMS, como nós costumamos chamar, convida um investigador de reputação internacional que se tenha distinguido pelo trabalho de entendimento da relação entre a arquitetura e a cidade. Tivemos já historiadores, tivemos já sociólogos, temos também essas conferências todas publicadas. E hoje temos o privilégio de ter o arquiteto Nuno Valentim, e eu estou a dizer arquiteto em vez de professor apenas, porque me estou a lembrar de uma conferência que tivemos na reitoria há cerca de 3 semanas, onde Petra Sefrin, que é também uma arquiteta e investigadora eslovena, nos dizia que não são os arquitetos que fazem as obras, são as obras de arquitetura que fazem os arquitetos. E eu diria então que o arquiteto Nuno Valentim tem uma obra que o confirma realmente como arquiteto. Eu lembraria apenas as que são mais conhecidas, os processos de reabilitação urbana do Mercado do Bolhão, dos albergues noturnos do Porto, da Casa Anderson, Galeria da Biodiversidade, mas também, e isto é importante, o edifício que foi projetado por Marcos da Silva, ali para a rua Alexandre Braga. E esta experiência, eu diria, no domínio da reabilitação urbana,
num exercício, eu diria, muito delicado também, entre construir naquilo que já está construído, como o próprio professor Nuno Valentim costuma dizer, alia-se um saber teórico muito sólido, como já aqui foi focado, e o saber prático, o saber teórico, que habilitam o professor Nuno Valentim a uma reflexão informada sobre questões cruciais, como a tensão entre os valores que temos que preservar, a memória da cidade e, por outro lado, o trabalho de inovação, de criação e de transformação. Eu diria que o resultado, e esse resultado tem sido sempre premiado, é sempre de uma intervenção arquitetónica culta e equilibrada nos espaços de memória da nossa cidade. Antes de passar a palavra ao professor Nuno Valentim Fabrício, que eu sei que vieram aqui ouvi-lo, mas também era a minha primeira intervenção e, portanto, não quis deixar de mostrar aqui também, de dirigir também a palavra e falar um pouco da FIMS. Eu queria deixar também, em nome da Fundação, uma nota de pesar à Faculdade de Arquitetura pela perda de um outro professor, cuja obra também o fez merecer o nome de arquiteto. Estou a referir-me naturalmente ao professor Francisco Barata Fernandes, que nos deixou demasiado cedo este verão e que foi professor desta casa, mas foi também membro do Conselho Geral da Fundação Marcos da Silva. A Fundação da Marcos da Silva beneficiou também do seu trabalho, quando, juntamente com o professor Nuno Valentim, fez o projeto para a requalificação dos pavilhões existentes, o pavilhão existente nos jardins da Casa da Fundação e também na requalificação das fachadas e da cobertura. Podemos dizer que foram as obras que marcaram a fase de transição do Instituto Marcos da Silva para a Fundação Marcos da Silva. E agora passo a palavra ao professor Nuno Valentim, agradecendo muito a disponibilidade e, portanto, arquitetura e património, sem a redoma de vidro, temos muito a aprender. Muito obrigada. Boa tarde ou boa noite. Eu queria, desde já, agradecer muito a vossa presença. Naturalmente, saúdo a senhora vice-reitora e presidente da Fundação Marcos da Silva, a professora Fátima Vieira, e as suas gentis palavras. Cumprimento a representação do professor Carlos Guimarães, o nosso diretor, o meu colega João Pedro Xavier, agradecendo muito também as palavras que me dirigiu. Cumprimento, queria enviar um abraço a todos os estudantes que aqui estão, vejo alguns, aos meus colegas, vejo também vários mestres e professores que tenho o prazer também de ver comigo, amigos, família, e é verdade que, confirmo, sucedo a um notável elenco de convidados que muito admiro e confesso não me imaginava hoje neste lado da mesa. Vou ler 2 A4, 3, e peço desculpa por isso, e depois passarei a completar esta introdução com algumas imagens. Que contributo o da arquitetura para o património foi a questão de fundo que a Fundação me enviou este verão e que este convite que me foi enviado desafiava para, a partir da obra de arquitetura que temos vindo a realizar, desde logo para a própria Fundação, refletir e falar sobre projeto e património, sobre a intervenção no edificado existente. Vivemos em Portugal, de facto, um momento singular para a intervenção no património arquitetónico que decorre, do inesperado ou não, crescimento de obra no edificado existente após alguns anos de recessão, de esforços isolados e mesmo de desatenção a este desafio. Isto foi muito intermitente, como sabem.
A este propósito, e em processo de decisão sobre o título desta conferência, o meu colega e amigo, professor José Miguel Rodrigues, recordou-se da seguinte entrevista do professor Fernando Távora, de 92, há 25 anos. O alibi neste momento é o património que é preciso recuperar. E não há município que não disponha de verba para tanto, nem discurso que o ignore. Mas basta alargar um pouco no espaço a noção de património, saindo do solar, da pequena praça ou do núcleo amuralhado, para mergulhar no caos, na desordem, na incomodidade física e visual. A noção de património como múmia envolvida em saco de plástico, que já referi pelos anos 60, continua. O título Arquitetura e Património sem redoma de vidro decorre deste texto. E no atual ciclo, às vezes circo, de atenção e glamour patrimonial, mantém-se o essencial das preocupações do arquiteto Távora. A intervenção arquitetónica em contexto patrimonial não pode ser discutida de forma isolada, compartimentada, especializada ou tratada como um objeto solitário. Hoje, os sacos de plástico referidos pelo arquiteto Távora já não podem ou devem ser utilizados. Atualizamos sustentavelmente o saco de plástico para redoma de vidro. O Zé Miguel fez ainda o seguinte desafio numa conversa que tivemos a este propósito. Seria interessante se na tua conferência a redoma de vidro fosse cuidadosamente retirada da intervenção arquitetónica em contexto patrimonial, extraída, nem que seja apenas por algum tempo, o da tua comunicação, para que a própria ideia de intervir no património pudesse ser observada e analisada sem filtros, sem reflexos, sem intermediações. Vou tentar. Regressemos ao pertinente tema de fundo colocado pela FIMS. É uma constante histórica a radicalização de posições disciplinares na arquitetura. Hoje, por exemplo, identificamos facilmente os que advogam um regresso às matérias centrais da disciplina, eventualmente centradas no triângulo vitruviano, o enciclopédico e generalista arquiteto, e os que defendem uma forma alternativa de operar num espaço que nos rodeia, alheia às normas e formas da disciplinada arquitetura. Em ambas reconhecemos virtudes, mas também o perigo das ideias se sobreporem com indiferença à própria realidade sobre a qual operamos. Importa não reduzir a prática arquitetónica à retórica e confrontar o reino das puras ideias com a riqueza do real. Antes de passar à obra, partilho um ponto prévio que nos parece fundamental ao debate disciplinar contemporâneo e que marca definitivamente a nossa prática de projeto e de intervenção no património edificado. Ideia e realidade. Entre as duas, ideia e realidade, deve estabelecer-se um diálogo constante, evitando que a ideia acabe por separar-se da realidade. Isto supõe evitar várias formas de ocultar essa realidade. Os purismos angélicos, os totalitarismos do relativo, os nominalismos declaracionistas, os projetos mais formais que reais, os fundamentalismos anti-históricos, os eticismos sem bondade, os intelectualismos sem sabedoria. Citei Jorge Bergoglio. Interessa-nos esta citação pela sua aplicação à prática arquitetónica que toma a realidade em todas as suas dimensões e potenciais como matéria de projeto, ao lado da cultura do seu autor, o arquiteto. É algo que seguramente está na matriz desta escola. Agrada-nos a ideia de reinterpretar o conceito de circunstância, permanentemente usado e evocado pelo professor Fernando Távora, assim como a ligação das decisões da arquitetura com a vida e o discernimento do dia-a-dia. E outros autores têm-se debruçado sobre temáticas próximas, como, por exemplo, Jill Stoner, no seu livro Para uma Arquitetura Menor. Stoner usou
como referência os diários de Kafka e o reconhecimento do valor e da riqueza das pequenas literaturas que se desenvolvem na exiguidade do espaço deixado pelas literaturas nacionais e linguagens de poder. Cito: isto supõe ampliar a realidade com a qual trabalhamos, entender que o real não é só a forma imediata, mensurável e representativa das linguagens oficiais. Implica também outro tipo de forças, muitas vezes invisíveis, incontroláveis, mas sempre determinantes na composição e uso dos espaços. É necessária uma forma de aproximação atenta ao singular e ao circunstancial. Trabalhamos não só com as coisas, mas também com as potências. Termino esta introdução pela proximidade disciplinar e não só. Concluo esta introdução com um parágrafo retirado da publicação da sua tese de doutoramento do professor Francisco Barata Fernandes, Transformação e Permanência na Habitação Portuense, as formas da casa na forma da cidade. Professor com quem tive a oportunidade de privar em diversas circunstâncias. Parece-me uma boa síntese e ponto de partida. O nosso estudo desenvolve-se num campo algo difícil de arrumar disciplinarmente e que se designa como sendo o da prática da arquitetura. Aquele campo cujo objetivo principal não é o de estudar arquitetura, mas o de fazer arquitetura, de projetar e construir com vontade de significação, entendida como um todo complexo constituído pelos elementos que a compõem e pelo processo de projeto que lhe está subjacente. A obra arquitetónica corrente é neste trabalho, ela e o seu programa, ela e a cidade em que se insere, ela e a série de que faz parte. Organizamos esta apresentação em 5 perspectivas temáticas a partir de exemplos concretos. Primeiro, conhecimento para um princípio de reabilitação adaptativa. Francisco Barata desafiou-nos, ou desafiou-me também, por volta de 2007, desculpem, com ele voltar a coordenar com ele, acho que é o termo, uma eventual possibilidade de obra para a Fundação Instituto Marques da Silva. Isto no Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura, que um pouco inexplicavelmente estava sem grande trabalho. Não é? Isto era, pelo que eu percebi, uma grande vontade dele, voltar a colocar o Centro de Estudos ligado à prática e, sobretudo, sem fazer qualquer concorrência aos ateliês instalados, mas possibilitando esta ligação íntima, inevitável nesta escola entre a prática e a reflexão sobre a prática. Começámos por trabalhar nos anexos, na garagem do Palacete, para adaptá-la aos atuais arquivos da Fundação. E, imediatamente a seguir, tivemos a possibilidade de reabilitar este extraordinário edifício na Rua Alexandre Braga, do arquiteto Marques da Silva. Não vou, e perdoem-me, entrar em grandes detalhes a mostrar os trabalhos. Optei por uma visão mais panorâmica. Este edifício é extraordinário porque é de 1925 a 28,
pelo caminho. Marcos da Silva foi à Exposição de Paris, voltou e vê-se muito bem a evolução no desenho deste edifício, não só em alçado, mas também em planta. Já por questões regulamentares, Marcos da Silva foi obrigado a suprimir o saguão para criar um pátio para o logradouro. Esta é a versão final. É um edifício extraordinário porque utiliza o betão, incorpora o betão na sua lógica construtiva, mas de uma forma híbrida, articulando betão, pedra, madeira, de uma maneira muito interessante, com estas vigas T invertidas em betão, que, como bem sabem, como manda a física das construções, permite que as entregas das vigas fiquem arejadas. Obrigado. Era um edifício, isto é um excerto da tese do Pedro, é um edifício plurifamiliar, é singular também por força disto, é claramente um dos primeiros exemplos de um prédio de rendimento claramente assumido, com multifuncional, comércio, escritórios e habitação no último piso. E esta é a prova final, que agora do Pedro Costa, que colaborou no Centro de Estudos neste trabalho. Portanto, desde logo nos pareceu muito evidente que isto era uma oportunidade de, imediatamente, desde o levantamento, produzir conhecimento em torno do edifício. Isto são excertos ainda da tese do Pedro. Este é um artigo para o livro Leituras Marcos da Silva, coordenado pelo professor Rui Ramos. É um artigo do Francisco Barata, precisamente, que remata com a referência e com a experiência neste edifício. Eu próprio, na minha tese de doutoramento, utilizei este exemplo como um dos casos de estudo, na sequência dos 7 casos de estudo que analisei sobre as incompatibilidades da regulamentação na reabilitação do património. E o Francisco, esta foi uma imagem que tirei em abril, no CEAPA, com os nossos alunos. Eu tive este privilégio pela primeira vez, apesar de ter sido meu orientador de tese de doutoramento, no ano passado, dar aulas com ele de projeto a 12 privilegiados alunos que nos tiveram durante um ano à volta da mesa a fazer projeto, a praticar, a decidir. Isto foi na visita ao terreno, na Rua Dom Hugo, outro local muito simbólico, o ateliê do professor Jorge Gigante e depois do querido amigo, arquiteto e professor José Gigante e João Álvaro Rocha. Foi o exercício de projeto que eles tiveram, um conjunto que incorporava essa casa. Aqui vemos o Francisco a explicar porque é que aquela guarnição indiciava um tempo diferente. Quem o conhece recordar-se-á desta intensidade com que ele falava e alertava. Esta é uma homenagem pessoal, não tem nada de institucional, mas é algo que, de facto, continuará com a faculdade, comigo, com todos vocês, esta presença dele e, sobretudo, esta preocupação de permanente contaminação entre o que fazemos e a reflexão sobre o que fazemos, sem qualquer barreira ou limite. Voltando ao edifício, ele estava em mau estado, como se pode ver, mas o que nos interessa aqui, para este caso, sobre a questão do tema... Desculpem, deixem-me já agora fazer aqui um parênteses. Eu tinha aqui tomado 2 notas ainda sobre o Francisco. A propósito da tese, de fazer tese, ele tinha esta frase extraordinária: para um arquiteto que projete, o processo de elaboração de uma tese assemelha-se bastante ao do projeto ou de um plano.
Eu digo isto também, repito isto muitas vezes aos meus orientantes. Bom, mas voltando ao edifício, havia esta particularidade do edifício ter, por força das intervenções no metro, ter isto são desenhos feitos pelos nossos alunos também, e pelo Pedro Costa, que estava no CEFA, dele ter este agravamento da sua situação ao longo dos pisos, não é? Não só pela carga térmica da cobertura e as entradas de água, mas também pelas obras do metro que tinham existido ali até há pouco tempo. E reparem o estado em que estava o último piso, não é? Os outros não estavam tão maus, mas o último piso tinha este mapa de anomalias e de patologias entre fissuras e degradações. Por isso, cruzando o estado de degradação do edifício com a singularidade da autoria do Marcos da Silva, em discussão com a Fundação, decidimos preservar um dos apartamentos no seu estado original, como se fosse um documento, e atualizar os restantes pisos, ou seja, os pisos mais degradados, e este foi o critério para escolha do apartamento a preservar, atualizar os restantes pisos mais degradados, sobretudo na zona de serviços, como estão a ver ali no Tardós, vê-se muito bem aqui pelos vermelhos e amarelos. Esta zona era bastante labiríntica, apesar de muito interessante como sequência de composição, na prática não tinha para os nossos dias uma grande utilidade. O corte também revela bem onde é que foi realizada a intervenção. Isto são algumas imagens de obra onde se vê o estado e o princípio da transformação do edifício. Isto já é uma imagem final das caixas de escadas, do escritório, da relação com o pátio, dos corredores, do quarto de banho e da cozinha que foram preservados. Portanto, isto é no apartamento do primeiro andar, o tal que estava em melhor estado de conservação e que foi preservada na sua matriz, e a zona, portanto, do Tardós, a zona de serviço reformulada nos 2 últimos apartamentos. Aqui o que me interessa é, sobre o tema inicial, dar nota do projeto como consequência de um entendimento e do conhecimento que nós temos do edifício, fazendo com que não seja uma incoerência termos estratégias diferentes para o mesmo edifício ao longo dos pisos. Trouxe também 3 imagens de um trabalho que fiz recentemente para a Fundação de reabilitação destas caixilharias. São 120 caixilharias destes 2 edifícios. E porquê é que trouxe isto? Porque depois de mapear o estado de conservação, as funções que existem atrás de cada janela, a orientação solar, definimos cerca de 7 estratégias diferentes para as 120 janelas. Ora, aqui está o tal mapeamento, seja do estado de conservação, da tipologia, da forma de abertura, e definimos estas 7 estratégias porque na proporcionalidade da exigência de cada fração. Ou seja, em alguns casos, o restauro filológico, por força do desenho e da qualidade e da função, alguns escritórios que não eram sensíveis grandemente ao ruído, noutros, que já estão a funcionar como alojamento local, naturalmente tinham adulterações ao desenho original, foi introduzida no espaço entre a portada e a janela uma segunda caixilharia. E outras, onde a caixilharia trabalhava pelo interior, foi introduzida uma segunda caixilharia pelo exterior. Ou seja, uma vez mais, esta não é uma coerência trabalhar diversas soluções para uma mesma estrutura.
digamos assim. Os albergues iniciam uma espécie de segundo tema, que é este da intervenção mínima, transformação máxima. E este era o edifício conforme o encontramos. Nós, sobretudo, reabilitámos o edifício os albergues é um conjunto destes dois edifícios, e o edifício reabilitado é este. Como sabem, é a primeira linha de apoio aos sem-abrigo da cidade. Este é o Tardós, e tinha na altura 60 camas. Estes foram os únicos desenhos que encontramos sobre o edifício correspondentes à supressão de uma escada existente. Esta foi a que permaneceu, uma escada muito interessante, muito bonita. E estas eram as camaratas, onde chegavam a estar 20 sem-abrigos. Isto era um problema, porque havia aqui uma dimensão exagerada destes quartos, e havia, sobretudo, para além de vários problemas de degradação do estado, não havia aquecimento, os quartos de banho estavam muito mal localizados, retirando inclusivamente luz aos próprios quartos, e o exercício... Este é um desenho do gabinete do professor Aníbal Costa. É um levantamento da estrutura, uma estrutura muito complexa, tinha muitas sobreposições de várias estruturas, inclusivamente uma questão de limpeza. Eles tinham colocado uma pequena laje, uma betonilha sobre os soalhos existentes, que permitia lavar com lexívia intensamente as camaratas. Isto são 2 ou 3 excertos deste relatório diagnóstico extenso. Cá está a betonilha. Esta é a cobertura, também bastante complexa, feita com vários acrescentos e que não estava a ser utilizada. Portanto, isto para os albergues era uma preocupação, porque poderiam... A Segurança Social, por causa da falta de ventilação, não permitia o seu funcionamento. E este foi, digamos assim, pegando nestes 3 ou 4 problemas, instalações sanitárias, o vão de telhado, o conforto, apesar de tudo, e a salubridade do edifício, começámos e tínhamos acrescido este problema é que os albergues não poderiam sobreviver e não nos podíamos dar ao luxo de fazer a obra retirando de lá os sem-abrigo, os utentes. E então, muito logicamente, começámos a obra pela cobertura, que estava desocupada, com as dificuldades que imaginam ligadas a isso. Cá está a sequência de obra. Cá está aquilo na prática, o que foi feito. Estão a ver, as grandes camaratas foram redimensionadas e as instalações sanitárias foram colocadas no miolo do edifício, preservando a integridade da escada e a compartimentação original. Foi reforçada a ventilação de todos estes espaços, fundamental, e o aquecimento. Cá está os vermelhos e amarelos, para perceberem também o lado, apesar de tudo, cirúrgico da intervenção. Esta imagem é daqui, dos albergues. Daqui também já se percebe a tradicional sobrecarga infraestrutural que este tipo de exercício tem. E aqui já são imagens finais. Frente, Tardós, a escada, o último piso finalmente acessível, as camaratas redimensionadas, o último piso novamente. Outro projeto da mesma natureza, sempre neste princípio de intervenção mínima para uma transformação profunda, ou seja, quem passa pelos albergues eventualmente dirá, não se aperceberá do que foi ali feito, mas a verdade é que a transformação foi grande. Tenho pena, não tenho tempo para vos mostrar um vídeo recente feito com alguns utentes. Na calçada de Santa Mar, em Lisboa, este exemplo é muito curioso, porque
porque nós intervimos na casa da direita. E pode-se aplicar um bocadinho este mesmo princípio. Estas duas casas foram feitas pelo arquiteto Ferreira da Costa, o autor também do Palacete Valflor. Nós acreditamos que estas duas casas foram feitas para os zeladores da propriedade e da sociedade agrícola. E este foi o estado em que encontramos as casas e era notável a qualidade construtiva deste edifício e o seu estado de conservação, novamente confirmado pela equipa do professor Aníbal Costa. O programa era muito exigente, uma família grande, muitos quartos, e foi uma luta, um combate, conseguir encaixar este programa sem desfigurar a casa. E conseguimos, através de dois pequenos artifícios, baixar a cota parcialmente para ganhar espaço na cobertura, em zonas de serviço, e realizando esta prótese que estão a ver, da esquerda para a direita, ao edifício, que nos pareceu bastante aceitável e convincente. Cá está, deixando o statement arquitetónico para a cobertura, ou seja, mais uma vez, acho curiosa esta ideia de ter duas estratégias distintas no interior do mesmo projeto, ou seja, uma estratégia para o piso térreo, de extensão e de mimetismo, e outro para o piso superior, não é? Claramente mais contrastante, apesar de reconhecermos aqui uma história e uma lógica de apropriação neste tipo de edifícios. O interior vai parecer que não se fez nada, mas na verdade mexeu-se, não é? Para ganhar relações, para ganhar luminosidade. E este é a tal zona da casa onde se baixou ligeiramente a cota do piso superior para ganhar espacialidade interior. Esta é a relação com aquelas trapeiras. E esta, ao mesmo tempo, a casa ao lado também foi intervencionada. É a mansarda que fizeram para a casa exatamente igual e que estava ao lado. E que por dentro também recebeu uma transformação equivalente. Por fim, ainda neste tema, mostro-vos um trabalho recente no Gaveto da Rua de Dio, com a Rua do Teatro, e um edifício que muita gente achava que era aqui que funcionava o teatro da Rua do Teatro, mas não é verdade. O Teatro da Rua do Teatro estava no lote do arquiteto Souto Moura, estava mais acima. E esta era uma grande habitação unifamiliar de 1908. Desculpem, o edifício anterior era de 1928, este é de 1908. E é um edifício com uma organização interior extraordinária, não é? Vocês estão a ver no Tardós o corpo dos empregados, este corpo aqui, e vem também como no próprio, a forma como as salas se organizam, mantendo um circuito de serviço interno. É muito interessante, muito invulgar este edifício. Mas uma vez, este era o interior, o interior é notável, nós conseguimos
preservar grande parte destes valores que aqui estavam presentes, apesar aqui não se percebe, mas esta escada estava praticamente destruída por força da entrada de água. Inclusivamente tivemos um colaborador que ia ter um acidente grave aqui nesta obra. Mais uma vez o relatório de inspeção diagnóstico sobre o estado da estrutura e sobre as omissões. Havia alguns azulejos que, entretanto, tinham desaparecido da fachada. E o projeto, aqui não coloquei vermelhos e amarelos, mas julgo que se percebe a manutenção da matriz original. Houve aqui ajustes em relação às zonas de água. Introduzimos também uma escada para o vão de telhado. Tivemos que refazer o corpo de ligação entre o corpo do Tardós e o corpo central. E, sobretudo, também aqui interessa-me, uma vez mais, o facto de termos baixado o suficiente o teto do segundo piso para evitar a construção e o acrescento ao edifício existente e, no fundo, tornámos a cobertura habitável mais por supressão, com estes pátios, do que propriamente por acrescentos. Este é o novo desenho do corpo de ligação entre os dois edifícios. Esta obra, portanto, aqui estão a ver a nova laje, uma laje colaborante muito fina, que faz a transição entre o vão telhado e o segundo piso. Os acertos que estas decisões obrigam para conciliar com o desenho da pré-existência estas decisões. As salas já concluídas e o corpo de ligação entre os dois edifícios. Desculpem, não temos ainda fotografias melhores, mas julgo que dá para perceber uma vez mais esta ideia da intervenção mínima e da máxima para uma máxima transformação. Este é o pátio, desculpem, este é o vão de telhado, não é? O tal que é iluminado por estes elementos suprimidos. Terceiro tema, tempo e possibilidade. E recorro à Casa Anderson e ao Jardim Botânico, sobretudo recorro ao Jardim Botânico para falar desta... Quem usa muito esta expressão, a arquitetura da possibilidade, é o querido amigo e diretor do Jardim Botânico, o Paulo Farinha Marques. Temos tido grandes conversas sobre este assunto. E quando iniciámos em 2009, 2010, esta era a situação da Casa Anderson, do Jardim Botânico, e na ressaca da ocupação do Departamento de Biologia, da Faculdade de Ciências. Não vou entrar também por grandes considerações históricas, que todos, de uma forma ou de outra, também já devem conhecer, a casa dos avós da Sofia Melbrenner Anderson, e a cor, de facto, era escura, como se vê pelas imagens, um bocadinho mais bolo de noiva, porque tinha um cor-de-rosa ali a pintar aquelas guarnições em argamassa. É todo em argamassa o edifício. O único elemento em granito é a escadaria. Uma imagem antiga dos interiores e dos interiores conforme ainda os encontramos em 2009, e esta oportunidade, é uma simulação 3D feita pelo fotógrafo,
tentando conciliar os conteúdos da exposição do Darwin, que estava a transitar dos Estados Unidos para a Europa, com a casa. Ou seja, esta foi a oportunidade que o professor Nuno Ferrand percebeu que estava a acontecer para reabrir a Casa Anderson ao público e à cidade. Fazendo este ensaio, tentando com estas imagens convencer e tentar angariar algum dinheiro, foi possível avançarmos para a primeira fase da reabilitação. Este é o famoso ensaio de carga que fizemos com alunos da faculdade, os meus alunos de construção, correu tudo bem, mas que confirmaram que a casa, foram dar uns saltos em algumas salas, pesados pelo professor Aníbal e a sua equipa à entrada do edifício, e confirmaram que a casa estava muito bem, que aguentava bem o fluxo de uma exposição. Definimos uma estratégia muito contida com os 800 mil euros que tínhamos para abrir a casa ao público, ou seja, 200 euros por metro quadrado, um pequeno milagre, e assim fizemos. Colocámos no fundo um elevador, reposicionámos as instalações sanitárias e introduzimos uma nova escada e, claro, tratámos das anomalias e dos problemas que a casa tinha. E depois entrou o nosso querido amigo Luís Mendonça também a apoiar no desenho da exposição e nos ajustes. O Luís sempre interfere também muito com as questões de arquitetura, e ainda bem. E estas são duas imagens finais. Deixem-me a este propósito contar que, aliás, foi na sequência de uma conversa com o Luís que esta varanda é posterior à casa, é dos anos 30. E nós tínhamos muitas dúvidas sobre a qualidade. Ela é em betão, sobre a qualidade e sobre... Então, lembrámos, o Luís, até foi o Luís que sugeriu, porquê é que não perguntas ao Eduardo Souto Moura o que é que ele faria? Eu, está bem. Então, pedi ao professor arquiteto Eduardo Souto Moura para me dar uma opinião, o que é que ele faria em relação àquela varanda. E ele, muito simpaticamente, foi ao Jardim Botânico, deu uma volta comigo e, mais ou menos desta perspectiva, olhou para o edifício e disse-me: eu, se fosse a ti, não cortava o bigode ao Dom Carlos. Ou dito, e para rematar, à saída disse: eu não tirava o chalho à velhinha. E assim ficou. De facto, tenho dúvidas que conseguíssemos juntar, eventualmente, mais qualidade do que a que lá está, neste momento. Esta é a escada nova, a escada original. Temos aqui algumas dúvidas desta escada, mas que não chegava até à cave e que agora chega até à cave. Portanto, no fundo, o exercício foi este, de abrir a Casa Anderson à cidade. Ainda conseguimos meia dúzia de tostões para recuperar a estufa do Franz Kopp, este extraordinário arquiteto paisagista alemão, e logo a seguir, conciliando aqui uma questão, um projeto da Faculdade de Arquitetura, em que estavam envolvidos alguns docentes com o património que estava ali ao lado, avançámos para a reabilitação e transformação da Casa Sala Aber, que estava assim, com esta garagem, com estes acrescentos. Estas são imagens também do interior, onde funcionou o Departamento de Arquitetura Paisagista. Avançámos para a transformação no e-learning café da Universidade, este caso de sucesso extraordinário no fundo, de apoio da Universidade aos estudantes, criando salas de estudo.
E, uma vez mais, o edifício era bastante pobre construtivamente. Estes foram os valores que conseguimos diagnosticar, apesar de tudo, na cobertura, não é? E esta intervenção, que tira partido também muito da situação existente e limpa o edifício e o coloca numa configuração que ele terá tido por volta de 1925, quando foi realizado este acrescento. A presença do Luís foi uma vez mais fundamental para no fundo, fazer alargar e explodir a sala para o seu exterior, com esta escultura que funciona como guarda e que sai para o exterior e assinala a entrada. E fizemos isto novamente com um orçamento muito contido. 500 euros, 550 euros, 600 o metro quadrado. Qualquer coisa impossível nos dias de hoje, como sabem, por força dos preços, mas já na altura também para um equipamento desta natureza foi bastante notável. Porquê é que eu estou a mostrar esta sequência de intervenções? Porque só o faseamento é que tornou possível que isto fosse feito. E parece-me também outra dimensão muito interessante é esta de alguma maneira, neste tipo de exercícios, nós introduzirmos o faseamento na lógica do próprio projeto. E foi sempre isto que, de alguma maneira, nós estávamos a fazer. A tal arquitetura da possibilidade. Estes são os espaços exteriores contíguos à Casa Salaber, as estufas antigas que estavam abandonadas e que se conseguiu mais algum dinheiro para limpar e disponibilizar os espaços para os alunos que estavam a estudar. Eu gosto particularmente desta fotografia porque começa a mostrar o Jardim Botânico como um sistema vivo, orgânico, ou seja, com relações, não é? Entre a casa, Anderson, Salaber, estufas, espaços exteriores, na tal lógica do que foi sendo possível, não é? Integrado, procurando não dar passos que condicionassem os seguintes, no fundo. A segunda fase de intervenção na Casa Anderson ficou recentemente concluída terminámos a intervenção no piso da cave, porque só tínhamos feito 1/3 da intervenção, introduziu-se sombreamento, no fundo concluiu-se tudo o que tinha ficado em suspenso da primeira fase da obra, e montou-se a famosa baleia que a Sofia tinha referido no átrio da sala, cumprindo a tal profecia poética e instalando, na minha opinião, um dos mais extraordinários museus da ciência atuais, a Galeria da Biodiversidade, com um projeto museográfico extraordinário do Jorge Wagensberg e o desenho expositivo também do Luís Mendonça. Ainda continuamos por lá, desta vez a reordenar os quartos de banho exteriores para os anexos. É o que estamos a fazer neste momento, também neste edifício muito interessante. E estamos também, a pedido da reitoria, eu acho que convém dar aqui uma palavra também ao professor Rui Ramos, ele é um dos grandes responsáveis, enquanto vice-reitor do património da faculdade, destes espaços que foram dados, seja o professor António Cardoso, seja o professor Rui Ramos depois. Este, muito concretamente, o da pavimentação exterior com uma microcalçada muito bonita, que vai permitir que não se leve o saibro para o interior na exposição, pelo menos no seu fluxo mais direto entre a porta e a entrada.
quarto tema, estou quase a chegar ao fim, fachadismos. Tem-se falado muito de fachadismo e é evidente que todos nos preocupamos com tudo o que é a demolição e o desaparecimento de valores que identificamos no edificado, que identificamos na cidade. E temos presente alguns quarteirões na cidade onde isto está a ocorrer. Eu acho que também é importante sermos prudentes nesta discussão, porque há fachadismos e fachadismos. Não é? E eu vou mostrar alguns exemplos de fachadismos que nós praticamos também. Este é um que temos em mãos, ainda está em estudo prévio. Estamos a reabilitar a fábrica A Ideal, em Coimbra, em frente ao Mondego. Já a sair da Baixa, que está aqui. A fábrica Ideal é essa que em 2011 ardeu e ficou em ruínas, como ao Chiado, no fundo. A fábrica Ideal está aqui, com esta envolvente próxima de hotéis. Eu ia adjetivar, mas já não vou. E isto foi antes do incêndio, em 2007, isto é depois. Estão a ver? No fundo, ficou as fachadas. E estas fachadas são classificadas e temos que as manter obrigatoriamente. E bem, na minha opinião. São estas as fachadas e ela corresponde a esta rua, a Rua do Arnado, ainda tem alguma presença desta lógica industrial. O Tardós, as fachadas que restaram e propuseram-nos aqui fazer uma estrutura residencial para pessoas idosas. No fundo, uma residência sénior, um hotel sénior, uma valência que não existe em Coimbra. Estes eram os primeiros esboços no fundo, de reabilitação do edifício e de proposta de um volume de transição entre esta lógica e esta. Estas são as primeiras maquetes. Estamos agora a preparar o licenciamento camarário. Estas são as plantas. Ou seja, o edifício adapta-se perfeitamente à compartimentação dos quartos, não é? E vai dialogar com um novo edifício tal que faz a transição para a nova lógica dos hotéis contíguos. Estes são ainda esboços de trabalho. E esta foi a forma que encontramos de virar os quartos para o rio. Há aqui um diálogo, acho eu, entre este reticulado e este reticulado, que eu acho que é possível estabelecer. E esta é outra residência sénior que estamos a fazer para Braga, sempre dentro da mesma lógica e do mesmo tema, para este quarteirão, no Gaveto da Rua de São Vicente, Júlio de Lima e Gabriel Pereira de Castro, junto ao Palacete Júlio de Lima. Portanto, estamos aqui, em relação ao centro, bastante próximo. Esta é a Igreja de São Vicente, ali e aqui. E estamos este é o tal Gaveto que agora aqui não se percebe, mas estes edifícios estão muito degradados. Nós vamos manter este, que é da autoria também do arquiteto Moura Coutinho, mas os restantes estão em ruínas também. Há muitos edifícios em ruínas aqui nesta zona, portanto, tínhamos que redesenhar um bocadinho esta frente, tendo em conta este magnífico edifício
do arquiteto Moura Coutinho. São as primeiras ideias de proposta de colmatação interior que foram evoluindo para algo que se foi adoçando, tendo eventualmente como referência outros edifícios que têm esta lógica de virar para o interior, ou edifícios que fazem esta coisa dificílima de fazer novo de forma absolutamente integrada, como é o caso dos terraços de Bragança, do arquiteto Cisa, na Rua do Alecrim. Foi isso que fomos procurando fazer. Este é o alçado da Rua Gabriel Pereira de Castro. Este, o da Rua Júlio de Lima. E este é o da Rua de São Vicente. Ou seja, o nosso edifício está aqui e a Câmara obrigou a que fossem reintegrados, supostamente, elementos pré-existentes nesta rua. Os edifícios pré-existentes, eles não estão aqui, mas eles têm um piso ou 2 pisos e estão todos em ruína. Portanto, tivemos que, para conseguir viabilizar este edifício, recorrer à colagem de edifícios contíguos e de imagens contíguas para que a solução fosse viabilizada, porque as nossas inúmeras propostas anteriores que não faziam esta colagem não foram aceitas. En passant, também vos mostro os bairros camarários que temos tido a oportunidade de reabilitar com o professor Vasco Freitas e que são também um exercício de intervenção e de reabilitação do envelope do edifício, ou seja, fachadas, coberturas, e normalmente nem nos permitem chegar aos espaços exteriores. E são exercícios que temos aprendido muito, também com os proprietários no interior, mais uma vez intervindo sobretudo nas fachadas e no que elas querem ou podem dizer. Este é aqui perto, já tem cerca de 10 anos e está a envelhecer muito bem, e recorre, como original, a materiais sem pintura. Portanto, este é o bairro de Lordelo, este é o bairro de Contomil, o antes e depois, e este é o bairro de Ramalde, o último também a ser concluído. Por fim, último tema, o último princípio, decisão política e decisão arquitetónica, o problema da identificação do valor. Também não vou aqui fazer a história do mercado do Bolhão e apenas situar-vos. Esta era a antiga praça. Estes são projetos que não chegaram a ser realizados prévios ao Bolhão, que incorporavam 2 quarteirões, este e este, que cobria integralmente o Bolhão, e este é um desenho que temos a certeza que será do António Correia da Silva e que previa uma cobertura que nunca chegou a ser realizada. Imagens finais do Bolhão, construído, reparem, esta imagem ainda não tem a ponte central, que foi construída posteriormente. Isto é, no fundo, o coberto periférico da galeria, que nesta imagem ainda não existia e que foi construído posteriormente, em 1920 e pouco. Depois, porque eles tiveram muito tempo nesta decisão cobre, não cobre, fruto da grande debate higienista que existia no início do século.
Esta foi a ponte construída posteriormente nos anos 40, não me recordo agora o nome do engenheiro que a fez, mas e que veio a resolver os problemas de tráfego no interior. Mas no Bolhão, o que me interessa para aqui é o seguinte. Houve, nos últimos 20 anos, 3 projetos de reabilitação do Bolhão. O primeiro conhecemos pouco, está nos arquivos camarários, é do arquiteto Macena, tem cerca de 20 anos, foi entre 92 e 98 que ele foi feito, o projeto, e sabemos, pelo que conhecemos do projeto, que ele construía pelo menos 2 pisos de cave para estacionamento, construía também um piso intermédio, apesar de manter as barracas, não é? Portanto, aumentava a área do Bolhão, sabendo nós que um dos problemas dos mercados atuais é o seu sobredimensionamento. Bom, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O Dr. Rui Rio encomenda à Tramcron este projeto que deu grande polémica e debate, vários pisos de estacionamento, uma lógica muito de galeria comercial, não é? Que, como sabem, resultou numa grande revolta de todos e que conduziu a que o Dr. Rui Rio entregasse o projeto à DRCN, à Direção Regional da Cultura, que propõe para o Bolhão um modelo de mercado coberto, reproduzindo os supostos desenhos que o Correia da Silva terá imaginado e idealizado para o Bolhão. Estas foram as imagens apresentadas pela DRCN na altura. Portanto, cá temos o mercado coberto, interior. Portanto, este era o projeto que estava para ser realizado. Este é o projeto de execução que estava para ser construído da autoria da DRCN. Cá está a espécie de imagem do que é atualmente e da proposta da DRCN. Eu trouxe o mercado Ferreira Borges porque nós sabemos que perfeitamente, quem é do Porto sabe que o mercado Ferreira Borges nunca cumpriu a sua função original porque não se conseguia manter as vendedoras dentro do mercado. E quem tem ido ao mercado temporário do Bolhão tem com certeza ouvido que elas queixam-se de estar ali enfiadas e de não ter ar e de... Bom. Mais uma imagem do projeto da DRCN, mais outra. Isto para dizer qual é o meu ponto aqui. É que o executivo anterior, do Dr. Rui Moreira, do professor Manuel Correia Fernandes, não concordava com esta estratégia de cobrir integralmente o Bolhão. E a DRCN não aceitava retirar a cobertura ao Bolhão. E também não aceitava retirar o estacionamento que estava previsto. Apesar de estarem previstos 600 lugares de estacionamento no quarteirão da Casa Forte, no outro lado da rua, e mais não sei quantos no Plaza, no outro lado da rua. Portanto, a Câmara chegou a um impasse, e chegou a um impasse, eu diria, político e arquitetónico, programático, de modelo, não é? De modelo de reabilitação, de visão do edifício, não é? E, na minha opinião, isto tem por trás outro problema, outra questão, que é o problema da identificação do valor e da hierarquização dos valores, que, como nós também muito bem sabemos, depende, inevitavelmente, da cultura do autor e da sociedade, não é? E do debate que se pode produzir na sociedade. Portanto, o impasse ficou criado, tiveram 1 ano em negociações, não conseguiram, o arquiteto da DRCN entendeu que o mercado sem a cobertura e sem o estacionamento não funcionava, a Câmara entendeu que funcionava sem a cobertura e sem o estacionamento.
Nós também, quando fomos convidados com este programa e com este modelo para reabilitar o Bolhão, acreditámos que sim, que havia uma espécie de valor maior, que é o facto do Bolhão ser descoberto, ser uma praça, e que sim, o Bolhão poderia funcionar descoberto e que sim, poderia funcionar sem o estacionamento. E aceitámos, naturalmente falando com o meu colega da DRCN, e aceitámos este desafio. Como sempre, o primeiro desafio é reconhecer os valores e não valores, nos elementos que persistem, na publicidade, nas infraestruturas, nas caixilharias que sobrevivem, e são poucas, não é? Nas infraestruturas, nas estruturas de venda, as famosas barracas, que os vendedores entaipavam sistematicamente, como se vê aqui, e fechavam, porque o que eles precisam de facto é de espaço de exposição. Não é? E as barracas, paradoxalmente, foram a razão da degradação a que o próprio mercado chegou. Não é? Estes eram os tais pressupostos arquitetónicos e eu diria também políticos, não é? Em relação ao mercado. Estas eram as primeiras imagens que apresentámos há 4 anos atrás de tentativa de devolução da identidade ao mercado, de estudo profundo de cada caixilharia, de reposição desta transparência e desta imagem que se terá perdido, porque todas as montras e tinham sido adulteradas. O edifício, como se repararem, estava absolutamente tapado por uma data de infraestrutura e sem transparência. Isto são imagens também do interior, da reposição das caixilharias interiores que vamos colocar na galeria, plano de terrado, o plano da cave logística que vamos escavar de um piso para permitir o escoamento, a entrada e saída dos materiais, dos produtos e do escoamento dos lixos, não é? Portanto, há esta necessidade inevitável, mas fazemos-lo, como podem ver aqui, através de um túnel lateral. Esta foi uma solução até encontrada pela Câmara, para evitar as bocas que anteriormente estavam previstas e que iam contaminar o espaço público. Cá está, a cave foi escavada no centro do terrado, de forma a não tocar nas estruturas pré-existentes. Todas as outras soluções intervinham nestas estruturas. E estas são imagens finais da nossa proposta, inspiradas em estruturas ligeiras já existentes no Porto, como um lavador de arca d'água. Este é um desenho do Luís, para ilustrar o funcionamento destas novas estruturas mais aligeiradas, que retomam o movimento das barracas para venda, mas que permitem, que mantêm a transparência, ou mantêm as 5 ruas de comércio, né? E a transparência associada à rua, mas com um sombreamento associado, porque, como sabem, não pode haver um raio de sol num vegetal, senão, né, é a morte do vegetal. Pronto. As estruturas de venda, o desenho específico, imagens já finais também com simulações com a relação com a entrada de metro, o novo passadiço que redesenha o anterior de uma forma mais aligeirada e sobretudo voltando a permitir a leitura do perímetro integral do mercado, que é isto. Nós, no fundo, vamos ter o último piso. Esta passagem não é coberta, portanto, vamos voltar a ler o perímetro original da praça, digamos assim, e apenas temos passagem aqui, inferior. Cá está, e esta imagem final com a ligação a 2 níveis e com a tal reposição
do limite e, sobretudo, com a leitura deste singular, único skyline que o Bolhão tem, muito beaux-artiano, e que no nosso entendimento era, de facto, o primeiro dos valores a preservar nesta operação. Muito obrigado.